Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Estava conversando com uma membra da igreja esses dias e ela trabalha em supermercado e ali deu problema no caixa dela. E ali ela chegou para Deus e falou assim em uma oração: Senhor, eu sou dizimista e ofertante, por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Na mesma hora veio uma pessoa ali da gerência e falou para ela: o problema está no sistema e não em você. E aí veio um mistério: o mundo é do maligno. E se você não estiver numa determinada posição, ele vai te sufocar. No mundo há o migrador, há o cortador, há o destruidor. Há o pulgão e a lacustra. São nome de demônios que migram as finanças dos filhos de Deus. Mas Deus fala em Malaquias, capítulo número 3, ele fala: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisso. Esse depois provai-me nisso é condicional ao primeiro. Trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e isso aqui mantém o evangelho, mantém a pregação, mantém as portas abertas, e depois provai-me nisso. Então Deus, ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, mas ele é Deus fiel, cumpridor da sua palavra. Se Deus não cumpre essa palavra, aí é uma mentira contada na Bíblia Sagrada e a palavra de Deus se torna sem poder, porque ele fala que a palavra dele tem poder. É como espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos, para separar a junta das medulas, conforme ali Hebreus 4:12. Amado, entenda uma coisa. Jesus falou em Mateus capítulo número 5, verso 17 em diante, que ele não veio abrogar a lei, ou seja, ele não veio anular a lei, mas ele veio fazer cumprir. Jesus Cristo estava no começo com Deus. Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, quando ele fala lá em Provérbios, eu era o arquiteto, eu estava com ele no princípio. Jesus arquitetou junto com Deus a humanidade. Façamos o homem, nossa imagem e nossa semelhança. Mas sobre este mundo há um príncipe de demônios, porque lá em Isaías 14 fala que esse príncipe de demônios está sobre a terra. E sobre o seu corpo tem o ouro, a safira, o diamante, e ali ele sai escondendo o direito dos filhos de Deus, porque Deus fala: minha é a terra, a plenitude da terra, eu dou aos filhos dos homens para que dela se partem. Satanás, ele quer tirar o direito que é teu. Ele é inteligente. Ele quer tirar um direito que já é do Filho de Deus, mas o Filho de Deus, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, não consegue alcançar o seu direito. Não consegue pegar naquilo que é dele, por direito e por herança, porque também há um princípio de obediência. Muitos filhos de Deus são resilientes. Eles são resistentes ao dízimo e à oferta. Eles não querem dar aquilo que é de Deus, devolver os 10%, e nem querem ofertar. Às vezes ofertam, mas não é dizimista, então é saquetel furado, porque a coisa não pode ser capenga. Deus honra é o dizimista. A oferta é para prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Mas só prospera a oferta de quem é dizimista. Então, amado, dízimo e oferta é reconhecer que Deus é Senhor e dono de todas as coisas. Que Ele abre porta aonde não tem porta, conforme lá Apocalipse, capítulo ali, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de número 3, versículo de número 7 em diante. Então, nós temos que entender o significado de devolver aquilo que nos foi dado. As pessoas que começam a ser avarentas, elas não querem passar esse direito à igreja e mantimento da casa do Senhor. E aí querem viver de qualquer jeito, aí vem as doenças, vem os comprimidos, vem o acidente, vem as contas altas, e aí esse migrador começa a entrar na vida desta pessoa, depois ela vai na igreja pedir socorro, pelo menos na nossa é assim. Eu, estando ali, agora nesse período de pandemia, dentro da casa de uma serva do Senhor, de uma obreira da casa do Senhor, da irmã Fátima, eu recebi a cobrança do aluguel.
da igreja. E essa cobrança era de 3 aluguéis por causa do período de pandemia. Ora, a igreja tem um aluguel, ela se mantém. E o dono me cobrou e eu falei, olha, eu tenho dinheiro na conta da igreja, mas esse aluguel não sou eu quem paga é a igreja, porque ela tem CNPJ, ela tem vida própria. E ela tem ali os seus meios de se manter. Ele, eu sei, pastor, mas nesse período de pandemia, eu não tenho como esperar, eu estou com gasto, tem 3 meses de aluguel atrasado. Eu falei, olha, eu tenho o dinheiro da minha conta, que graças a Deus sou servidor público, tenho os meus meios, faço os meus negócios e não vivo só da igreja. Na verdade, eu sou como Paulo, fazedor de barracas. Eu trabalho. E ele falou, eu tenho o dinheiro na minha conta, eu te pago aí, mas entenda. E eu falava isso não para o dono ouvir, mas para o próprio Deus ouvir. Isso é responsabilidade do próprio Deus, da sua casa, da igreja. Aí ele falou, não, o senhor pode fazer isso? Eu falei, posso. Aí fiz a transferência dos 3 aluguéis, do meu dinheiro, e ali eu falei para aqueles 3 membros que estavam dentro daquela casa, a irmã Fátima era uma, a Giliardi era outra, se eu não me engano, e Angélica era outra pessoa. E eu falei, olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Estou pagando o aluguel da igreja como oferta, porque sou dizimista. E desde já eu já faço prova de Deus. E ali o Espírito Santo falou comigo, em 3 dias já te dou a resposta. E depois de 3 dias, meus amados, eu fiz um negócio aonde eu comprei um terreno de 5.000 metros, aonde o proprietário é um amigo, mas ele parcelou para mim esse terreno. Ora, eu não tinha condições de comprar à vista, mas o terreno parcelado já me ajudava em muito. E também não era obrigação dele vender parcelado, mas Deus entrou pelo meio e eu creio facilitou aquele negócio para a compra daquele terreno. E hoje eu sou proprietário de um terreno de 5.000 metros, aonde também tem ali o direito de uso sobre uma APA, e ali eu posso fazer ali a minha casa, um retiro para os membros da igreja e muitas outras coisas. Então o dinheiro, amado, não é uma coisa má. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, com ele nós podemos fazer muitas coisas boas ou más. Mas a pessoa avarenta, ela não consegue ser dizimista, ela não consegue ser ofertante, ela critica o altar. Mas eu quero falar para esse tipo de pessoa que o fogo arde no altar. É do altar que vem a tua bênção. Se você não toma posição, eu sinto muito. Porque tem gente que quer tomar posição só nas críticas, né? Mas não conhece os mistérios da prosperidade dentro da casa do Senhor. Como é que eu vou fazer prova de Deus, sendo que a pessoa não está na posição de dizimista ofertante? Como é que eu vou orar pela tua prosperidade, pelas portas abertas, se você não tem uma posição de ofertante e dizimista? Certamente, meus amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando somos capazes de entregar para Deus aquilo que é dele, parte daquilo que vem às nossas mãos, as portas se abrem, conforme ali Apocalipse capítulo 3, que fala que porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Muitas pessoas começaram certinhas, sendo dizimista e ofertante, as portas se abriu, começaram a prosperar. Mas aí, pelo meio do caminho, elas pensam que já pode andar só. E aí, retém o dízimo, começa a perder o emprego, começa a perder o carro, a moto. O direito e a herança dessa pessoa começa a cair. Por quê? Porque é falha. O homem e a mulher, tanto dentro da igreja, como até mesmo eu mesmo, somos falhos. Às vezes parece que somos as pessoas que andam senhor de si, né? Não existe um Deus, não existe Deus, não existe soberania, não existe palavra forte da parte do próprio Deus, e aí nós batemos cabeça por pensar assim. Então cada um, amado, dê conforme determinou em seu coração quando se trata de oferta. Mas o dízimo é do Senhor. Não com pesar no coração. Você não tem que dar com pesar, com tristeza. E nem por obrigação. Não, irmão, isso é fé. Fé é algo que se espera. Convicção de fatos que não se vê. É uma certeza de algo que se espera, uma convicção de um fato que não se vê, conforme Hebreus capítulo 11, verso número 1. O justo agrada a Deus por fé, conforme Hebreus 10, versículo 35 em diante. Pois Deus ama, amado, quem dá de bom grado, com alegria, conforme ali, 2 Coríntios capítulo 9, verso número 7.
Por que, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, um homem rouba a Deus? Por acaso Deus não é Senhor da terra e da plenitude da terra? Contudo, vocês estão roubando a Deus. Quem não é dizimista e ofertante, eu sinto muito falar, são ladrões de coisas espirituais. Já que estão dentro da casa do Senhor, cumpra todo o rito. E ainda perguntam para Deus, em quem nós temos te roubado? Aí Deus fala, nos dízimos, nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Você e toda a nação estão roubando. Tratam o dízimo e a oferta de qualquer jeito. Mas a Bíblia fala, tragam o dízimo aos depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova. Engraçado que Deus lá em Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 10, ele fala, ponham-me à prova. E Jesus fala, vou repetir, em Mateus 5, 17, que ele não abroga a lei está valendo. Malaquias está valendo, o Velho Testamento está valendo, a Torá está valendo. Ponham-me à prova. Aí Deus é tão grandioso, tão misericórdia, que ele fala assim, e vejam se eu não vos abro a janela do céu e vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Será que ele está mentindo? Malaquias capítulo 3, verso do 8 ao 10, ele fala ao 12, será que eu não derramo tantas bênçãos que vocês não terão nem onde guardá-las? Meu irmão, entenda esse mistério. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm e desviam aquilo que é do Senhor e caem na pobreza. Provérbios capítulo 11, verso 24. Você pensa que eu estou falando isso da minha boca? Eu não gosto nem de ficar tocando nesse assunto de prosperidade, porque a igreja ela tem outras situações, ela tem ali a cura, ela tem ali a libertação do enfermo, ela tem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a libertação do endemoniado, ela tem ali o conselho entre famílias, entre casais. Igreja é um organismo muito violento. Mas essa parte da prosperidade é uma parte que eu nem gosto de ficar tocando, eu acho que todos teriam que ter esse entendimento. Mas Deus mandou eu pregar, fazer o quê? Graça e paz, meus amados. Em nome do Senhor Jesus, a graça e a paz.